E aí, beleza? Estamos em uma guerra multiversal onde exércitos lutam entre si pelo controle total. Neste conflito de poder, encontramos Ronan, o acusador. No meio do caos, Rapina, líder do exército de Chandilar Land, domina Ronan e os Kree com a guarda imperial. Ronan se recusa a curvar-se a ela, então Rapina o enfrenta. Antes que seja morto, um mensageiro informa que sua irmã, a Imperatriz Lilandra, deseja enviar uma mensagem. A Imperatriz faz um anúncio importante. Um ano atrás, eles ofereceram os serviços de seus poderosos curandeiros a um terráqueo à beira da morte. Esse terráqueo não era qualquer um, ele ajudou a salvar o universo de seu irmão de Ken e da Fênix. Esse homem da Terra conquistou o coração de Lilandra. Ela anuncia que em breve se casará e seu império acolherá um novo imperador, revelando ser Charles Xavier, que até então estava morto, e todos no reino ficam surpresos. Naquele dia, Lilandra tranquiliza-o de que todos os seus súditos confiam nela. Xavier menciona que na Terra os recém-casados vão para uma ilha para a lua de mel e sugere que talvez ela possa governar a galáxia a partir da Terra por um tempinho. No entanto, ela não quer fazê-lo, percebendo que ele não pôde deixar a Terra para trás, especialmente os X-Men. Ele diz que só quer visitá-los e ela propõe a Xavier enviar um convite para que venham ao casamento. Ela diz que ele é livre para escolher seu próprio destino, mas que ainda assim deseja que ele fique. Lilandra lembra a ele que a virtude de um mestre como ele é deixar seus alunos caminharem sozinhos. Na Terra, Tempestade tenta ajudar Forte. Ele está muito doente por causa do veneno do demônio conhecido como o Adversário. Tempestade tenta salvá-lo, mas o Adversário a convence a deixá-lo morrer, pois é o seu destino. Tempestade tenta sair da cabana em busca de ajuda, mas Adversário a prende lá, fazendo-a ver pesadelos que trazem à tona seus piores medos e tenta fazer com que ela desista. Depois de sofrer outra série de visões de pesadelo, Ford se apressa e usa as artes místicas para prender o Adversário, mesmo estando fraco. Ele fica fraco pela magia usada e explica que sua mãe praticava a magia do deserto e que ele aprendeu com ela. Ford conta a Tempestade sobre um cacto que cresce em uma caverna. Esse cacto pode ser usado para curar as feridas do Adversário. Mesmo ferido, ele se recusa a deixá-la ir sozinha, e eles planejam ir juntos para encontrar este cacto. Tempestade até se refere a Ford como seu amor. Rapina chega com suas conclusões erradas sobre Charles e sobre sua terra natal, algo que não agrada a Charles, porque ele é fiel ao seu povo. Ela invoca o rito de Emdasha, desafiando Charles a provar sua lealdade aos Shi'ar. A prova é apagar de sua mente todas as lembranças da Terra e dos X-Men, para que ele comece uma nova vida ali, junto de Lilandra. Rapina diz que Lilandra deve apagar as memórias dele, pois ela também tem habilidades psíquicas. Depois disso, Charles conversa com o gladiador, o que o faz pensar em seu velho amigo Magneto. Ele admite que deseja lembrar-se dele. Lilandra o convence a aceitar o desafio, lembrando-o de como a Terra o tratou no passado, mesmo com todos os esforços dele para ser aceito. Ele acaba aceitando, permitindo que suas memórias da Terra sejam apagadas. De volta ao deserto, Tempestade e Ford chegam à caverna onde crescem os catos. Depois de andarem um pouco e conversarem sobre o demônio, Ford é sobrecarregado pela infecção do ataque do adversário e acaba caído no chão da caverna. No espaço, estão prontos para realizar o rito de Emdasha em Charles, que não consegue abrir mão dos seus X-Men. Uma luta começa contra Rapina, que quer tomar o poder dos Shi'ar para ela. Charles os leva até o plano astral em um tipo de sala de aula, fazendo o que faz de melhor, ensinar. Apesar de seu medo, Tempestade atravessa um túnel escuro em busca do cacto, mas o adversário aparece, aterrorizando-a novamente e a tentando convencer do mal. Porém, Tempestade percebe que seus poderes ainda estão ali e cria uma tempestade no deserto, com a coruja tentando pará-la. E então, derrotando o adversário com seus raios, ela retoma seus poderes e volta ao seu normal, ainda mais poderosa do que antes. Em casa de novo, ela cuida de Forge, que, curado, sugere que eles tirem férias em uma ilha tropical. No entanto, eles veem na TV as notícias sobre o que aconteceu em Genosha. Lá, os mutantes foram praticamente todos exterminados pelos sentinelas. Xavier tenta ensinar os Shi'ar sobre a paz, afinal, eles são um governo fraudulento. Mas ele se opõe, acreditando que isso pode confundir seus habitantes.
Xavier continua tentando ensiná-los, mas é interrompido por visões de Gambit e dos outros mutantes depois do ataque. Ele cai do plano astral e, apesar da pressão, decide retornar à Terra, pois precisam dele. Bolivar Trask está à beira da morte, aparentemente fugindo de algo. Ele é atingido e pede por sua morte, revelando um pouco de humanidade. No entanto, Sinistro é o verdadeiro vilão por trás dos eventos. Ele é o responsável pelo ataque a Genosha e pela morte de muitos X-Men. No funeral de Gambit, Noturno pronuncia palavras emocionadas, lembrando seu fiel amigo. Ele recorda o amor de Gambit pelas cartas e como a vida às vezes termina inesperadamente. Mas Gambit sempre jogou bem. Logo após o enterro, eles choravam, especialmente Jubileu, que se desesperava ao lembrar que Vampira não esteve no funeral. Apesar de Gambit ter salvo sua vida e a ter amado, ela estava ausente. Logan consola Jubileu, dizendo que a dor é uma guerra solitária e que Vampira está lutando sozinha. Noturno intervém, pois Jubileu está certa em se preocupar. Em seguida, a cena muda para um deserto. Vampira, em alta velocidade, voa até uma instalação secreta dos Estados Unidos. Soldados tentam detê-la, mas furiosa, Vampira os domina sem piedade. Ela está tão enfurecida que acaba vencendo e a transmissão do exército é perdida. General Ross lembra aos soldados que o local foi construído para conter o Hulk, subestimando as habilidades de Vampira. Logo, a base supostamente impenetrável cai. Vampira se aproxima de Ross, pressionando-o contra a parede pelo pescoço, exigindo saber onde estão Henry Garrick e Bolivar Trask. Ross pensava que ela era uma heroína, mas Vampira lembra que o massacre em Genosha acabou com todos os mutantes bons. Ciclope conversa com agentes da ONU e eles informam que não receberão mais apoio passada uma semana em Genosha sem encontrar sobreviventes, mas Ciclope quer continuar a busca na esperança de encontrar mais sobreviventes mutantes. No entanto, o presidente expressa sua relutância em se envolver com mutantes devido ao medo dos humanos, o que poderia afetar seus votos. Scott, furioso, encerra a chamada. Jean chega e Scott menciona que agora estão sozinhos. Apesar de todas as mortes de mutantes, eles não vão parar. Jean, abatida, sente falta de Tempestade, que era como uma irmã para ela. Ciclope diz que devem lembrar ao mundo que nos momentos mais difíceis é mais importante sonhar. Em Genosha, completamente destruída, o jato dos X-Men chega apenas para observar as ruínas enquanto tentam encontrar mais sobreviventes. Alguns humanos também estão lá. E através dos olhos de uma mulher que chora, uma das principais precursoras de Genosha, vemos o passado de Genosha. Vários mutantes feridos chegaram à ilha, foram curados e assim começou essa comunidade. A jornalista se aproxima de Fera para uma entrevista, mas ela desliga as câmeras para ter um momento mais íntimo com Fera e ele aceita. Vampira se encontra numa zona nevada e o escudo do Capitão América cai à sua frente. O capitão ordena que ela fique ali e não avance mais. Ela pergunta sobre a localização de Henry Garrick. O capitão tenta fazer Vampira refletir, mas Vampira questiona sua presença. E assim como ele, espera usar Henry Garrick para capturar Bolivar. Na cabana, o capitão os leva a uma área subterrânea. Ele descobriu uma operação secreta que transferiu Henry da prisão para um local desconhecido, supostamente no México. O capitão não pode ir até lá, pois sua presença lá afetaria o governo. Então, irritada, ela decide lançar o escudo do capitão longe, já que ele não vai usá-lo. De volta a Genosha, Jubileu confronta Da Costa perguntando sobre sua família. Ele havia dito que estava esquiando nos Alpes, mas Jubileu pergunta o que teria acontecido se no ataque a Genosha Da Costa tivesse morrido. Isso faz Da Costa refletir. Muitos mutantes choram a morte de seus entes queridos, enquanto Fera diz que os tumultos são a linguagem das pessoas rejeitadas. A jornalista diz que os humanos não aceitarão os mutantes se sentirem ameaçados. Fera menciona que esperar ser tolerado foi um dos grandes erros dos mutantes, e ele deixa a jornalista. Naquela noite, Vampira voa até a nova prisão de Henry, mas ao chegar descobre que é uma mansão com segurança privada, paga pelos impostos e todas as comodidades. Vampira rapidamente neutraliza os agentes de segurança e confronta Henry, exigindo a localização de Bolivar. Henry diz que não sabe e avisa que desta vez bichos raros, como ele os chama, não
conseguirão contra ele. Vampira o domina, mas seus poderes logo são interrompidos por um sinal psíquico não identificado. Em Genosha, Jean e Ciclope continuam buscando sobreviventes. Jean sofre múltiplos ataques psíquicos, sentindo os sonhos e mentes das pessoas que já não estão mais lá. Após discutir sobre sua relação com Ciclope, ela enfrenta uma interferência psíquica de outra telepata. Ao investigar, descobrem que se trata de Emma, que conseguiu se cristalizar antes de ser esmagada. Ciclope chora, mas são alertados sobre a localização de Bolívar, que os convida para visitar um laboratório secreto em Madripoor. Trask informa que Mr. Sinistro usou seu DNA para acessar a tecnologia do Master Mode, mas que o próprio Sinistro está trabalhando para uma força ainda maior e invencível. Da Costa leva Jubileu até a casa de sua mãe, onde ele não espera para dizer que é um mutante para ela, mas ela já sabia e mesmo aceitando Roberto não quer que as pessoas saibam. Noturno encontra Vampira em um canto escuro e a conforta, dizendo que ela não tem culpa de nenhuma das mortes causadas, abraçando-a enquanto ela chora e recebe conforto dos outros X-Men. Os X-Men então se dirigem a Madripoor, até onde Trask disse que ele estava. Ao chegarem, encontram Trask angustiado pelos eventos em Genosha. Ele tenta tirar sua própria vida, mas Vampira tenta detê-lo para obter mais informações. Quando não consegue, Vampira o solta, deixando-o cair para a morte, surpreendendo seus companheiros de equipe. Porém, Trask não morre, mas emerge como um monstro mais avançado, enquanto sua programação de Sentinela Prime é ativada. Uma batalha se inicia com todos os X-Men presentes, os poderes se alternam, e no meio disso, muitos deles são derrubados por Trask. No meio da batalha, aparece Cable, e Ciclope percebe que é seu filho, que voltou do futuro, agora velho. Enquanto isso, Henry, recuperando-se, recebe a visita de um homem misterioso, de voz profunda, que lhe diz que ele quase arruinou tudo, e aparentemente o asfixia até a morte. Mais tarde, esse mesmo homem misterioso encontra-se com Mr. Sinistro, desconsiderando suas opiniões e lembrando-o de que agora ele evoluiu. O misterioso aparece outra vez, desta vez em um café destruído enquanto faz a barba de Magneto, preso e muito vivo. Acabando assim os episódios 6 e 7 de X-Men 97, episódios cheios de revelações e principalmente a volta e aparição de personagens velhos e novos. Esse foi o Solucionando Animações e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, é nóis! Fui!